E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós teremos o Lidos Extras do mês de julho. E para surpresa de todos, até para minha surpresa, hoje eu não vou falar de 6 livros extras. Não vou falar de 7 e nem de 8 livros extras. E sim de 12 livros extras que eu consegui finalizar no mês de julho. Essa contagem tá tão surpreendente que até eu tô duvidando um pouco de mim mesmo. Tô pensando, será que eu li tudo isso? Ou será que foi só coisa da minha cabeça? Que eu enlouqueci em algum momento, coloquei ela no Scooby que eu tinha lido, porque não é possível que eu tenha conseguido ler praticamente o dobro de livros que eu consigo ler nos outros meses. Então, se você quer saber quais são esses 12 livros extras e uma resenha sem spoilers, rapidinho com a minha avaliação final sobre cada um deles, eu já vou pedir para você encarecidamente deixar o seu like, se inscrever no canal Devorador de Livros e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo, mas antes, fiquem com a intro do canal Devorador de Livros. Estou de volta mais uma vez, e galera, como vocês viram pelo comecinho do vídeo, hoje nós teremos o Lidos Extras do mês de julho. E sim, gente, não foi um blefe no começo do vídeo, eu realmente consegui ler 12 livros extras. E eu acho que eu tenho a explicação para isso. Bom, eu acho que eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas é sempre bom ressaltar. O mês de julho foi o mês que eu ganhei as minhas férias de inverno da faculdade. Eu ganhei ele praticamente o mês todo, né? Começou no dia 4, no caso no sábado, minha última aula foi na sexta, no dia 3, e as férias elas vão continuar até o dia 8 de agosto. Então, praticamente um mês, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, de um mês de férias. E isso foi muito bom. Mesmo eu trabalhando das 10 da manhã às 7 da noite, essas férias, para mim não precisar, né, não ter que ir para faculdade de noite todos os dias, porque como vocês sabem eu trabalho de segunda a sábado, nesse período que eu falei, foi muito incrível, sabe? Tipo, eu amo muito ir pra faculdade, eu gosto muito de estudar, mas mesmo assim, um tempo para reflexão, para refletir, para fazer as coisas que eu gosto, foi para fazer as coisas que eu gosto, foi muito bom mesmo, gente. Uh, Enfim, quando eu tava estudando antes de começar as férias, o que que eu fazia? Quando eu tinha algum tempo de intervalo, algum período livre lá no café, quando não tinha cliente, quando eu tinha um tempinho para mim, o que que eu fazia quando eu estava na faculdade? Eu lia artigos, eu lia sínteses, eu fazia trabalhos, estudava para provas, estudava para trabalhos, e com as férias, todo esse tempo que eu usava para dedicar à faculdade mesmo estando no trabalho, eu usei para ler. Então eu praticamente tava levando, tipo assim, ó, 2 livros por semana pro café. Tava, tipo, tão absurdo que a minha chefe, que também é uma baita de uma leitora, olhou pra mim e falou, Vicente, o que que tá acontecendo? Como que tu tá lendo tanto livro assim nesse mês? Porque geralmente eu levo ou o meu Kindle, né, ou um livro que eu deixo lá e deixo durante a semana toda e vou lendo ali nos períodos de intervalo. Só que esse mês de julho, praticamente, eu li muito e muito do que eu li eu li por causa dos e-books, do livro físico e pelo próprio audiobook. Então, se tivesse cliente lá, eu tava de audiobook, né? De fone, eu tava de fone de ouvido, enfim. Se não tivesse cliente, eu tava sentado lendo no meu livro físico. Se eu tô indo pro trabalho de carro, se eu tenho que fazer alguma coisa antes, ou voltando para casa, ouvindo audiobook, enfim, eu tava com meu Kindle lendo. Então, eu não perdi tempo. Esse mês eu realmente queria desencalhar todos os livros que eu tava com muita vontade de ler há muito tempo. E foi para isso que eu fiz. É para isso que eu criei essa meta minha de mais livros. Tipo, eu queria ler mais que 8. Podia ser 9, podia ser 10. Eu queria ler, no caso, mais do que 8 livros. E eu consegui, cheguei na contagem final de 12 livros. Vamos seguir a ordem cronológica, ou seja, o primeiro livro que eu li no mês de julho, o primeiro livro extra, até o último livro, que no caso eu terminei hoje, né? Sempre assim, eu sempre termino o livro e já venho gravar o Lidos do mês, que hoje, inclusive, é dia 29, né? 29 de julho, e vocês estão vendo esse vídeo no dia 31. Mas eu tive que me adiantar, até para conseguir gravar e planejar o mês de agosto. Enfim, bora pro vídeo. O primeiro livro extra do mês de julho que eu li foi Kenobi, do autor John Jackson Miller, um livro de Star Wars com o selo Legends, ou seja, ele não é canônico, não é oficial na linha do tempo da Disney de Star Wars. Aqui em Kenobi a gente vai ter uma história muito parecida com o que a gente teve na série da Disney de Star Wars, com o mesmo título, né, Kenobi.
Logo após a criação do Império Galáctico, Obi-Wan Kenobi vai ser exilado, né? Ele vai se exilar, se auto-exilar no planeta desértico de Tatooine para ficar cuidando do seu afilhado, podemos dizer assim. Talvez se o Anakin não tivesse transformado em Darth Vader, ele seria, né, o Obi-Wan seria afilhado do Luke. Não sei, talvez sim. E ele se muda para Tatooine, né? Se exila em Tatooine para ficar mais pertinho do Luke e para conseguir cuidar dele melhor. Só que o que o Obi-Wan não sabia é que não seria tão simples assim morar em uma cabana, né, em uma caverna no meio do deserto de Tatooine, porque ele se envolveria em vários problemas. Então aqui a gente vai ter várias aventuras do Obi-Wan, várias mesmo. Esse livro é um calhamaço, ele tem quase 600 páginas. Ele tem quase 600 páginas, tem 525 páginas, tá? Vai ter o Obi-Wan se metendo com o povo da areia, vai ter ele se apaixonando por uma mulher, já que ele não é mais um Jedi, então tecnicamente ele pode se apaixonar. Vai ter ele lutando dentro de cantina, arrancando o braço de novo de outros ali bandidos. Vai ter o Wookiee, vai ter Jaw roubando peças, vai ter o Luke aparecendo aqui e ali, e vai ter pensamentos, né, momentos de meditação, que literalmente o nome dos capítulos extras do livro são meditação, aonde Obi-Wan está se comunicando com seu antigo mestre falecido lá em Naboo, né, o Qui-Gon Jinn. Ele é um livro muito bom, eu tava zero expectativa, até porque eu pensei, cara, se a Disney desconsiderou isso aqui de Star Wars, é porque deve ser uma bosta, né? Deve, tipo, nossa, a ideia deles para fazer a série ter sido muito melhor do que isso. Só que, sinceramente, talvez esse daqui tenha ficado até um pouquinho melhor que a série, viu? Não vou dizer que ficou melhor, porque eu sou muito suspeito pra falar, já que eu gosto muito de tudo que envolve Star Wars. Mas, gente, quando a gente pensa em Obi-Wan, pelo menos quando eu pensava em Obi-Wan, eu pensava na relação dele com o Luke. E a série mostrou uma relação dele com a Leia. Então eu fiquei tipo, como assim? Entendeu? Eu tava esperando ver isso daqui. Até porque, né, a gente já sabe que no episódio 4, enfim, o Luke não conhece Obi-Wan, o Luke não lembra, não sabe quem é o Ben Kenobi. Mas enfim, esse livro aqui foi muito bom mesmo. E a nota final que eu dei pra ele foi 5 estrelas favoritado. Leria mais de uma vez. Em seguida eu li Leva e Traz, da Jessie Correia, uma grande amiga minha, né, que é escritora aqui da minha cidade. Esse livro aqui é o segundo livro da duologia chamada Bate e Volta, onde o primeiro livro também se chama Bate e Volta, né, é o que dá nome à duologia. Eu li o Bate e Volta, se não me engano, foi ano passado, ou foi ano retrasado, não, foi ano passado mesmo, né, que eu troquei de edição, eu tinha uma edição numa outra editora, e acabei comprando pela Flive, né, que é o nome dessa editora aqui. Não é não. Cult, né, Cult, é o nome do selo da editora Flive, que é uma editora aqui do Sul. Eu gostei muito de Bate e Volta quando eu li, e eu tava esperando muito pra ler Leve e Trás, só que eu tava esperando o momento certo. E aí chegou, tipo, na primeira semana, logo após ter terminado o Kenobi, eu pensei, cara, vai ser agora o momento certo. Peguei o livro e literalmente devorei. Eu mandei mensagem pra Jessie no Instagram, né, falando, amiga, tipo, esse livro tá incrível, incrível mesmo. Eu tava, tipo assim, ó, muito nervoso com a relação dos personagens do livro, porque em Bate e Volta, a Paloma e o Bernardo, é isso? A Paloma e o Bernardo, que são o casal principal dessa comédia romântica, tinham se dado muito bem, tava tudo muito certo. E no início desse livro, eles estão brigados, estão se separando. E eu fiquei, como que isso aconteceu? E aí o livro, a Jessie, né, a minha amiga, a escritora, ela fez o impensável, que é um capítulo no passado e no presente, um passado e um presente, no passado e no presente. E aí sempre quando ia chegar na briga, pulava. Ia chegar na briga, pulava. Ia chegar na briga, pulava. E assim foi até a desgraça dos 60% do livro. E eu tava literalmente arrancando meus cabelos já, não aguentando mais. E eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero saber o que vai acontecer, mas me diz que isso vai acabar de uma vez. Ela falou, foi super engraçada, falou umas, né, conversou comigo lá no Insta, postou nos stories tudo. Adoro ter essas interações com autores, inclusive. E eu terminei o livro. Quando eu cheguei no final, gente, sabe que perfeição. Foi o segundo favoritado, né? Segundo o extra favoritado do mês. 5 estrelas, a minha nota final, com um coraçãozinho, favoritado. Outro que eu leria 1 bilhão de vezes. Aqui a gente vai ter a história, né? A continuação de Bate e Volta, com o casal Pro B, né, que é o nome do chip do casal protagonista, que é a Paloma e o Bernardo.
Esse livro aqui, ele se passa durante a pandemia do Covid-19. Então tem álcool gel, tem máscaras, enfim. A vida dela tá de cabeça para baixo, literalmente, porque eles meio que brigaram ali por um motivo meio fútil, eu achei, um pouquinho no início, né? Mas depois eu fui entendendo ao longo dos capítulos indo e voltando. E, cara, é muito bom porque a Jessie, ela conseguiu escrever e transcrever tudo que a gente viveu durante a pandemia do Covid-19. Então, era tipo assim, no início era para ser 3 dias de isolamento, era pra ser só umas folgas, e aí do nada se transformou em uma semana, depois em 2 semanas, em 3 semanas, e depois a gente já tava o ano todo em reclusão, em... Tem aquela outra palavra lá, que é em inglês, eu acho. Tava o ano todo em lockdown, lembrei o nome da palavra. Todo mundo parado, ninguém fazia nada, mas a vida tinha que continuar de algum jeito. E ela soube explicar muito bem isso aqui no livro. Então, por isso, a minha nota final para ele é 5 estrelas. Depois de 2 leituras que me confortaram totalmente o coração, eu resolvi pegar um livro, na verdade, um audiobook, né? Porque eu ouvi ele todo por audiolivro, lá na Audible, a plataforma da Amazon de audiolivros, que foi Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Esse livro aqui, se não me engano, ele já chega a ser um livro clássico, tá? Ele é curtíssimo, ele tem 96 páginas e essa edição, olhem o tamanho dessa diagramação, olha o tamanho dessa fonte. É imensa. Se eu pegasse isso daqui para ler no físico, eu provavelmente teria lido todo ele em um dia. Mas eu acabei ouvindo por audiobook lá na Audible, durante um dia no trabalho, no caso durante 3 horas, que foi o tempo que durou essa leitura com várias pausas no meio, senão teria sido, sei lá, 40 minutos. Mas é basicamente Uma Noite na Taverna, literalmente o próprio título. Aqui vão ter 7 ou 9 amigos, é um número ímpar. Acho que são. Ai, que coceira, meu Deus. Acho que são 7. Eles vão estar sentados na taverna, todos bebendo, comemorando e falando, né, da vida deles. Até que um deles vai dizer: Então, eu já contei pra vocês daquela vez que eu dormi com um cadáver? E aí todos eles ficam tipo: Dormiu com o quê? E aí ele começa a contar a história. Porque um dia eu me apaixonei por uma donzela, e aí eu segui ela até o quarto, e quando eu cheguei no quarto ela estava morta, e eu acabei dormindo com ela, e eu fiz coisas com ela, e depois eu descobri que ela não era um cadáver, e aí eu me desapaixonei por ela. Sabe, tipo, eu fiquei chocado. Eu lia um conto, e aí eu parava, pensava, não, espera um pouco, depois eu continuo. Aí eu li o próximo conto e pensava, meu Deus, piorou. Aí eu li o terceiro, quando eu já tava no sétimo, eu tava tipo assim, que desgraça é essa que eu tô lendo, que eu tô ouvindo? Eu devo me odiar muito para ter ouvido esse livro inteiro. Não porque ele seja ruim, mas porque ele é pesadíssimo demais. Ele tem vários contos perturbadores e nojentos, assim, sabe? Mas que eu acho que por ser um livro clássico do Álvares de Azevedo, vale a pena ser lido na literatura brasileira. Deixa eu ver, inclusive, se eu não tô falando besteira. É, eu não tô falando besteira. Ele nasceu em 831, né? 1831, em São Paulo. Ele foi um poeta, blá blá blá, patrono da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras. Ó, é bastante coisa, viu? E, enfim, é um livro clássico, como eu falei pra vocês, que eu acho que vale a pena ser lido. Por ele ser um pouco pesado demais, eu ter ficado um pouco chocado, mesmo já tendo lido muitas coisas bizarras, a nota final que eu dei pra ele foi 4 estrelas. Durante o vlog de rotina de um leitor barista de férias da faculdade, eu cheguei a mostrar para vocês que eu estava lendo esse livro aqui, Viagem ao Sobrenatural, do Roger J. Morneau, né? Que é um livro um pouco meio confuso e conturbado. Eu comprei esse livro aqui quando eu estava um dia sentado no café almoçando, e aí entrou um menino que ele estava vendendo livros. Isso nunca tinha acontecido comigo. Nunca tinha passado uma pessoa por mim vendendo livros, nem que fossem livros religiosos, mas nunca tinha acontecido. E aí ele falou sobre o livro O Fim do Mundo, se eu não me engano, ou Apocalipse, alguma coisa assim. Aí depois ele falou sobre um outro lá, que misturava ciência com religião. E aí sobre esse aqui, Viagem ao Sobrenatural. Ele falou sinopse de todos os livros pra mim. E uma coisa que ele me falou antes, ele parou e falou assim: Não sei se vocês gostam de ler, se vocês têm o hábito da leitura, se vocês, né, têm o costume de pegar um livro na mão. E eu parado com o meu almoço, olhando para ele, tipo, eu até que gosto de ler. E aí ele pegou e começou a falar, e eu fui conversando, a gente ficou ali uns 20 minutos, eu mandando a boia pra dentro, falando com ele sobre as leituras, e ele falando sobre os livros que ele tava vendendo. E eu fiquei tão feliz, eu achei tão bonito da parte dele,
que eu comprei o livro. Eu ficava, né, ou tava ouvindo o que ele tava falando, e acabei ficando realmente interessado nessa história. E aí eu comprei, eu paguei, tipo, 30 pila ou 40 nesse livro, foi um pouco facada, né, pela finura dele. Ele tem cerca de 100 páginas. Mas eu acabei pegando o livro naquele dia mesmo, tinha esquecido um livro em casa, enfim, foi 2 coelhos numa cajadada só. E acabei começando o livro naquele dia. Eu terminei o livro, se não me engano, no dia que eu comecei a ler ele no vlog, né, que eu mostrei que eu tava lendo ele no vlog que eu fiz aqui pra vocês. E ele vai falar sobre um cara que ele era evangélico, né, ele frequentava ali a Universal. Ele se via um pouco meio distante, tipo, tudo que ele fazia ele era julgado, tudo que ele falava não podia. E aí ele resolveu ir pro satanismo, né? Ele achou, tipo, nossa, eu vou ir pro total oposto do evangelismo e vou ir pro satanismo. Aí ele descobriu coisas, descobriu sobre os senhores, né, do Satã. E aí ele pegou e ficou se sentindo perdido também. No caso, ele não sabia o que ele queria, né? E aí ele virou pro lado e falou: tem uma Bíblia, eu vou ir pro catolicismo. E aí ele se descobriu cristão. E é praticamente sobre isso que o livro fala. Ele vai falar sobre as transformações, as transições de religião, de opção religiosa, não sei se isso existe, desse carinha que é o Roger J. Morneau, né? Por ser sobre religião, e eu não tenho uma opinião formada sobre religião ainda, né? Eu sou meio que agnóstico, tipo, se existir, uau. Se não existir, eu já esperava, sabe? Por eu ser esse tipo de pessoa, eu achei a leitura interessante, curiosa, né? Fiquei bem curioso, porque teve uma parte ali que ele disse que ele tava no quarto, e aí os demônios conversavam com ele, tipo, se você falar da cruz na nossa frente, a gente vai ficar brabo, a gente vai puxar o seu pé durante a noite, e coisas do tipo. Eu achei interessante como ele conversou com esses demônios, com esses, né, senhores, com esses servos ali do Senhor Satã, e foi isso. Foi praticamente isso que foi a leitura pra mim. Foi interessante. E a minha nota final que eu dei pra ela foi 4 estrelas. Agora vamos para uma opinião polêmica, né? Uma leitura polêmica, se é que vocês me entendem. Surto Coletivo, outro livro que eu mostrei durante o vlog de rotina de um leitor barista de férias da faculdade que eu fiz aqui no canal Devorador de Livros, né? Eu acho que poderia ser narrador de futebol ou de qualquer outra coisa, porque eu tenho uma velocidade de fala absurda. A velocidade que eu ouço o audiobook na velocidade 2 é a velocidade que eu falo se deixar. Mas enfim, Surto Coletivo foi um livro que eu abri durante o vlog de leitura que eu fiz para vocês. Ele é um livro que ele vai falar sobre a histeria nacional até a prisão, né, do nosso ex-presidente. Ele é um livro mais reflexivo, né, autorreflexivo. A autora reflete bastante sobre o que aconteceu no Brasil nesses 4 anos, não nesses, naqueles 4 anos, sobre tudo que aconteceu, sobre o jacaré, sobre a vacina, sobre o OVNI, sobre o 8 de janeiro, sobre a tornozeleira, sobre tudo que aconteceu, né, sobre o negócio da urna lá, enfim. É uma história bem engraçada, mas com uma consciência política muito legal. Tipo assim, eu não tenho. Eu odeio, gente, odeio discutir política com qualquer pessoa, porque eu sempre vou acabar ficando brabo. Porque se eu falo que eu não gosto de um, eu sou errado. Se eu falo que eu não gosto do outro, eu também sou errado. Pra mim, que todos fossem pra. Porque, sinceramente, o Brasil tá uma desgraça? Tá uma desgraça, tá imposto lá em cima, tá tudo muito caro. Acontece desgraça toda hora, índice de assassinato sobe a cada dia que passa e ninguém faz nada pra isso. Ah, mas aquele lá é melhor. Não, não é. Ah, mas não, não é. Então eu decido não falar. A pessoa começa a falar no meu ouvido, eu simplesmente calo a boca, fico quieto e fico olhando pro nada, tipo só, tipo, uhum. Eu sei que isso é errado, a gente tem que se posicionar, a gente tem que se botar no lugar ali, porque a gente tem que defender alguma coisa, ideologia, política, alguma coisa, mas eu não falo porque sempre termina em briga, né? Sempre termina em briga, então eu prefiro não falar nada. O voto é meu, o voto é teu, vá pra pariu se tu não quiser, se tu não concordar comigo, e é isso, entendeu? Pra mim tá uma desgraça, não tem como melhorar a nossa situação, não tem como melhorar a situação de nenhuma, e é isso. Mas, voltando agora ao livro Sem Desabafos aqui políticos pra vocês, eu gostei muito da leitura, tanto que, vocês sabem que eu não costumo fazer marcação em livro, ele tá todo cheio de post-it, porque eu marquei muita coisa. Como eu disse, a autora ela reflete muito sobre a situação do nosso Brasil e sobre este governo, né? Aquele governo, no caso. E aí,
tem muita piada, tem muita coisa, é muito sarcástico, é um humor ácido que eu gosto tanto, mas tanto. Tipo, eu vou ler aqui, tá? Um trecho. Não me descaralhem nos comentários, tá? Não, eu não vou ler. Acho que eu não vou ler, não. Enfim, se vocês quiserem saber de algumas coisas sobre esse livro, se vocês quiserem saber a respeito desse livro, que tem 140 páginas, eu vou estar deixando o link dele exclusivo aqui na descrição, tá? Eu deixo geralmente o link aleatório da Amazon para o que vocês quiserem pesquisar. E eu vou deixar também esse link desse livro aqui na descrição, porque eu me recuso a falar. Eu fui ver sobre as minhas marcações e eu pensei, não vale a pena, não vale a pena, vai ter gente me xingando, vai ter gente dizendo que eu tô totalmente errado, eu vou ficar quietinho na minha e eu vou evitar conflitos com os meus inscritos que eu amo tanto. Então, o link desse livro aqui vai estar na descrição do vídeo, tá? Comprem, ele tá um preço bem salgado, mas esperem baixar ele e comprem. Vale muito a pena. A nota final que eu dei pra ele foi 5 estrelas favoritado, obviamente. Em seguida, depois de morrer rindo com o livro que eu li durante uma noite, esqueci de falar pra vocês, eu li isso daqui durante uma noite, eu peguei uma leitura bem decepcionante, que eu passei muita raiva e que me fez ficar com nojo de um autor. Sonho na Casa das Bruxas, Sonhos na Casa da Bruxa e outros contos do H.P. Lovecraft. Bom, esse livro aqui, publicado pela editora Príncipes, tem cerca de 190 páginas. A diagramação dele é assim, confortável até para ler. Ele não tem audiobook em lugar nenhum, pelo menos eu não encontrei. Na Audible até tinha desse conto, né, Sonho na Casa da Bruxa. Mas dos outros contos aleatórios não tinham. Meu Deus, eu tô com uma coceira no meu nariz, o que tá acontecendo? Bom, primeiro eu começo dizendo que os contos desse livro são totalmente entediantes. Eu também li esse livro aqui durante o vlog que eu fiz aqui pra vocês. Se eu não me engano, teve 1 ou 2 takes, eu acho que foi um, quando eu tava lendo os meus gatos em cima de mim, tipo, brincando comigo. Eu até poderia culpar os gatos, né, por eu não ter prestado atenção na leitura, mas mesmo se eu tivesse prestado atenção, eu acho que eu teria dormido. Inclusive, naquele dia, eu até dormi um pouco mais cedo por estar lendo esse livro aqui. Ele é um livro com alguns contos, tá, gente? Ele tem 2, 4, 6, 8, 10, 9 contos. 9 contos, tá? Nyarlathotep, O Festival, Visitante das Trevas, A Chave de Prata, Cidade Sem Nome, O Inominável, A Coisa sobre a Soleira da Porta, que foi o melhor conto que eu li de todos, o melhor e o conto bom. Foi o conto que deu nome nesse livro, tá? Obviamente não foi esse, porque é Os Sonhos na Casa da Bruxa, mas A Coisa sobre a Soleira da Porta foi o único conto bom, era isso que eu queria ter dito, o único conto bom deste livro inteiro. Os outros são detestáveis, são nojentos e odiáveis, totalmente odiáveis. Eu não precisei ler praticamente meio livro. Foi eu ler, tipo, 3 dos primeiros contos, que eu já fiquei com aquela pulga atrás da orelha sobre o autor. Não precisei pesquisar muito também. Só coloquei H.P. Lovecraft e apareceu no meu Google, né? Polêmica. E eu fui lá e pum! O autor, ele era. Ele era. Ele era. Ele era tudo de ruim. Ele odiava tudo e todos. Ele era da supremacia branca. Ele era da família tradicional do caralho a 4 do lugar que ele nasceu. Ele odiava tudo e todos. E para ele o certo era o homem cis, branco, hétero, rico. E eu peguei um asco gigantesco. Então eu não sei nem o que eu vou fazer. Não sei se vocês estão vendo aqui na minha mão, mas eu tenho um livro que eu ganhei do meu melhor amigo, né? Que é exatamente Medo Clássico Volume 1 do Lovecraft. Esse livro belíssimo com o Cthulhu aqui na frente. É um dos contos que eu mais tenho vontade de ler. É o Cthulhu, né? O Chamado do Cthulhu. Da editora Darkside. Belíssimo, com muitos contos. Só que é deste mesmo autor. Não sei se eu vou ler, não sei o que eu vou fazer, realmente, porque a nota final que eu dei pra isso daqui foi 3 estrelas. Só dei 3 estrelas porque esse livro aqui veio pra mim no Literature, quando eu assinei, foi o livro que veio pra mim. Então eu dei 3 estrelas por respeito aos 40 reais que eu gastei por esse livro.
e para ele ficar na minha estante, porque senão eu teria jogado ele no sebo, teria teria entregue ele e dito assim, ó, tô até me embaralhando, pode ficar, doação, eu não quero nenhum dinheiro por esse livro aqui, porque não vale a pena. 3 estrelas é a minha nota final e eu não faço a mínima ideia o que eu vou fazer com esse. Digam aqui nos comentários. Vale a pena eu leio Cthulhu ou leio todo o livro? Digam aqui, eu vou ouvir vocês. Logo depois eu peguei um livro de Colin Hoover, As Mil Partes do Meu Coração, que eu também falei, mostrei durante o vlog, né? Vocês estão vendo que eu realmente estava lendo muito por semana, aonde chegou ao ponto de que eu estava lendo 1, 2, 3, 4 livros durante o vlog. Então já deu pra saber que eu realmente li bastante no mês de julho. Gente, desculpem se vocês estiverem ouvindo barulho, é que tá chovendo muito. A casa tá tremendo por causa dos trovão que tá dando. Tá literalmente fazendo... Desculpem por esse barulho. Mas não tenho o que fazer. Não vou parar o vídeo agora. Vamos seguir. E essa leitura aqui, ela foi muito boa, muito proveitosa. Eu tava com muita vontade de ler esse livro há um tempinho já. Eu tinha começado a ler ele. E eu não tinha finalizado, tinha parado, né? E aí eu resolvi pegar ele pra ler de novo. Esse livro aqui vai contar a história pra gente da Merit, né? Ou Merit, mas eu vou falar Merit, porque eu sou brasileiro. A Merit, ela tem uma irmã gêmea chamada Honor, que eu vou falar Honor, né? É tipo mérito e honra, alguma coisa assim. Elas são gêmeas. A Honor é totalmente problemática, porque ela se apaixona por pessoas, né, por meninos ali no estado terminal, que já estão quase batendo as botas. Ela tem um melhor amigo, que se chama Sagan, lembrei por causa do autor, né, Carl Sagan, que até tem uma piada dentro do livro sobre isso. Ele é melhor amigo da Honor, e a Merit acaba se apaixonando por ele, achando que ele é o namorado da irmã. E ela só fica com tesão porque ela acha que o Sagan é namorado da irmã. Então é uma coisa meio psicopata, né? Meio doentia da cabeça dela. Enfim, o pai da Merit e da Honor, ele é um babaca, um completamente escroto, porque a mulher dele tá em coma na casa, ela tá, tipo, muito doente, paraplégica, e ele trai ela com uma enfermeira dela chamada Victoria, que já até tem um filho deles chamado Mob, que tem ali por volta dos seus 5 ou 6 anos. E eles também, no caso, a Honor e a Merit, têm um irmão que não é bastardo como o Mob, que se chama Utah, que ele é um gay enrustido, né? Ele tá dentro do armário, ele não saiu ainda. E ele tem um grande segredo de abuso escondido. E, enfim, né? No meio de tudo isso ainda aparece um irmão perdido da Victoria, que é o nome da enfermeira que o pai da Honor e da Merit tá pegando, que é uma loucura. Esse livro aqui, toda a família é uma desgraça, tá? São todos uns arrombados, eles todos se odeiam, literalmente. Não tem um momento desse livro que eles não estão no pé de guerra no meio da mesa de jantar. Mas a história é muito boa, o romance é muito interessante. É meio clichê, mas é muito interessante. Eu gostei demais e a nota final que eu dei pra ele foi 5 estrelas. Mesmo depois de tanta desgraça do livro, eu fui lá e dei 5 estrelas favoritado. Esse livro aqui é muito bom. Vou panfletar, vou entregar pra minha mãe ler, vou dizer assim, ó, seu coração seja destruído igual o meu foi. E ela vai fazer isso, ela vai ler. A Ascensão e a Queda dos Dinossauros, do Steve Brusatte. Uma nova história de um mundo perdido. Esse livro aqui é um livro de não ficção, óbvio, que vai falar pra gente um pouquinho, né? O Steve Brusatte, que é o nome do autor, ele vai contar pra gente um pouquinho sobre a ascensão e a queda dos dinossauros. Ele vai misturar a vida pessoal dele, né, com o estudo da paleontologia, que é escavar fósseis e coisas antigas, né, de dinossauros, principalmente de seres que já existiram há algum tempo aqui na Terra. Ele vai falar sobre a importância dos museus. O livro vai estar cheio, repleto de imagens, né, de papel de revista, sobre expedições arqueológicas, sobre os próprios dinossauros em esqueleto, além de... Ai, meu Deus. Além de fotos, né, do tamanho dos esqueletos comparado a uma pessoa. E tipo assim, eu sou apaixonado por dinossauro desde que eu tinha 5 anos de idade. Então ler esse livro aqui pra mim, de 300 páginas, foi um prato cheio. Foi outro que eu levei pro trabalho, tá, gente? O livro físico. E o fone de ouvido
e ouvir o audiobook enquanto eu lia o próprio livro físico. Eu demorei, eu acho que 2 dias, tá? Esse aqui eu demorei um pouco mais, porque eu levei, tipo, numa sexta e no sábado que tinham bastantes clientes. E aí eu acabei demorando mais do que o previsto, mas mesmo assim a leitura foi muito proveitosa e a minha nota final para ele, assim como o último, foi 5 estrelas favoritado, indico demais. E eu também tenho que ler agora, né, a continuação dele, que é Ascensão e Reinado dos Mamíferos, tá? Que vai falar depois dos dinossauros, depois da extinção, que inclusive eu chorei quando estava sendo descrito a extinção, como é que foi ela. Chorei muito, tá? Por dentro, não, obviamente, tipo, chorar, mas fiquei muito mal. E o outro livro, o segundo, vai falar sobre desde a extinção até os dias de hoje, com os mamíferos no poder, né? Infelizmente, os dinossauros fizeram menos mal para a Terra do que os mamíferos, com certeza. O próximo livro, assim como o dos dinossauros, também me destruiu, mas não me destruiu apenas em uma parte, e sim durante toda a leitura, que foi Em Submissas Lágrimas de Mulheres, da Conceição Evaristo. Quem me conhece sabe que eu estou fazendo um projeto, não de vídeos aqui no YouTube, mas um projeto pessoal meu, lendo toda a obra de Conceição Evaristo. A mulher que mesmo indiretamente fez com que eu tirasse uma nota incrivelmente alta no meu Enem e na minha redação do vestibular, me fazendo tirar o primeiro lugar. Então eu sou totalmente grato pela Conceição ter escrito os livros que eu li para me tirar essas notas tão incríveis e excelentes. E Submissas Lágrimas de Mulheres é um livro que todo mundo panfleta demais, e eu acabei comprando ele na faculdade, se não me engano, por 40 não, por 24 reais. Lembrei porque tava meio que etiqueta aqui, né? Tava exatamente aqui. A pessoa que colocou a etiqueta, eu acho que fez tipo assim, ó, rasgou o papel com um lápis pra botar o, né? Mas enfim, paguei um preço bem baratinho nele e acabou destruindo meu coração, assim como eu já esperava que fosse acontecer. Em Submissas Lágrimas de Mulheres, a gente vai ter vários contos, se eu não me engano são 12 contos, cada um com o nome de uma mulher. Tipo aqui, ó. Mirtes Aparecida da Luz, tá? Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mary Benedita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isaltina Campo Belo. Com cerca de 4 a 8 páginas, a gente vai ter contos sobre mulheres em situações vulneráveis. A maioria dessas mulheres sendo mulheres negras periféricas que sofreram algum tipo de violência psicológica, sexual, física, enfim, emocional, alguma coisa na mão do seu marido, na mão da pessoa que deveria proteger. A gente vai ter histórias sobre aborto, a gente vai ter histórias sobre, enfim, cadeia, sobre homicídio, vai ter muita coisa pesada. Eu lia o livro, eu terminava um conto e fazia assim. E eu respirava fundo e ia pro próximo. Foi assim que eu consegui terminar o livro. Eu li ele em um dia também. Foi uma tarde, na verdade, tá? Mas não tem o que eu falar, gente. Não tem. Leiam Conceição Evaristo. Qualquer obra que vocês tiverem oportunidade de ler dela, leiam. Porque vale muito a pena. A nota final que eu dei foi 5 estrelas. Favoritado. Eu ia dizer 5 estrelas e meia. Na verdade, eu daria 5 estrelas e meia se desse. Com certeza eu daria. Oração para Desaparecer, da Socorro Acioli. Gente, primeiro de tudo, eu não tenho palavras para explicar o que acontece nessa história. Eu não tenho. Porque isso aqui é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que vocês não têm ideia da grandiosidade que tem isso daqui. Eu comprei esse livro junto com A Cabeça do Santo, da mesma autora, pensando, cara, eu vou comprar esse aqui só para juntar o dinheiro da Cabeça do Santo, poder aplicar o cupom e pagar ali 40 reais nos dois. Só que eu acho que a Cabeça do Santo tinha que ser o livro para juntar preço com esse, para mim pagar mais barato nesse. Porque eu não li a Cabeça do Santo ainda, mas esse livro aqui, eu não sei se vai ser superado pela Cabeça do Santo. As pessoas panfletam tanto a Cabeça do Santo, eu tô tão afim de ler. Que eu não esperava nada desse. E aí eu peguei, pensei, cara, esse livro ele tem menos páginas, ele tem tipo 200 páginas. Eu vou ler antes da Cabeça do Santo para ver se eu gosto da escrita da autora. Pum! Minha cabeça explodiu. E explodiu. Aqui a gente vai ter uma mulher que ela acorda
e ela tá enterrada, como se ela tivesse sido enterrada viva. Ela tá cheia de terra na cara dela, aí ela tira a terra assim, tipo, levanta e pensa, o que caralhos aconteceu? E ela começa a andar e ela encontra um casal de senhores, uma mulher, né, uma senhorinha e um senhorzinho. Eles começam a falar, então, aconteceu meio que uma briga na igreja, parece que você brigou com o padre e falou umas coisas pra ele. E aí você tá desaparecida já há alguns meses, assim, umas semanas. Você fugiu, a população foi atrás de ti pra te meter a porrada e tu desapareceu. E agora tu aparece aqui, cheia de terra, né, de areia, e não sabe o que aconteceu. E aí ela fica tipo, briga com o padre? Como assim? O que aconteceu? E aí a gente começa a relembrar um pouquinho da história dela desde o princípio, desde o que aconteceu, o que está acontecendo com ela, como que isso aconteceu, por quê. Esse livro, ele fala sobre magia, ancestralidade, pertencimento, e não sou eu que estou falando, tá literalmente escrito aqui, tá? Eu só não sei mais o que falar sobre a leitura, porque eu não quero entregar spoiler. Oração para Desaparecer é uma das histórias possíveis sobre o amor e seu poder de dissolver as barreiras do imperdoável. Gente, leiam. Simplesmente leiam Oração para Desaparecer. Leiam Socorro a Cioli. Isso que eu só li esse. Eu tenho que ler Cabeça do Santo ainda. Inclusive, tá aqui. Vocês não estão vendo, mas ele tá embaixo desse nicho aqui, tá? Tenho que ler ainda. Provavelmente vai ser uma leitura do mês de agosto. Pelo menos eu espero. Mas se for tão bom. Se for um pouquinho menos que esse, já vai ser perfeito. Então vocês devem imaginar que minha nota final para Oração para Desaparecer foi 5 estrelas, favoritado, obviamente. Puta que pariu, que livro bom. Até valeu o palavrão. A Princesinha, da Frances Hodgson Burnett. Esse livro aqui é um dos livros, né, o segundo livro que eu ganhei de aniversário dos meus patrões lá do café. Eles deram um box, não era um box, era tipo só um engradado de livros, né, que nem engradado de garrafa, só que de livros, com dois, que era a Heidi, a Menina dos Alpes, e a Princesinha. E, gente, esse livro aqui, ele é maravilhoso. Assim como todos os outros que eu falei da lista, menos o do Lovecraft, ele é maravilhoso. E nesse livro a gente vai ter uma menina que vai ser deixada em um pensionato, tipo um internato, para meninas que estudam. O pai dela é um homem muito rico e vai deixar todas as mordomias para ela. Ele vai dizer pra dona do internato lá assim: então, eu tenho muito dinheiro, trata minha filha com tudo que ela merece, que eu pago. E ele acaba se mudando, né? Indo para algum lugar para resolver uns problemas. E a menina fica lá no internato. Ela tem muito dinheiro, então ela tem os melhores brinquedos, o melhor quarto, as melhores roupas, as melhores comidas. Ela é uma aia que serve para ela. E todas as outras meninas desse internato, que na verdade é uma escola, ficam completamente da vida com essa princesinha, né? Que elas apelidam de princesinha muito tempo depois. Só que essa menina, a princesinha, no caso, que é a filha do cara importante lá da Índia, ela não é uma criança snob por ter dinheiro, ela não é uma criança mimada, muito pelo contrário. Ela tem uma fome insaciável por conhecimento, ela lê livros assim, ela é uma devoradora de livros, e ela conta histórias para as outras crianças que não sabem ler ainda. Porque ela já tinha aulas em casa antes, né, de ir para esse internato. Então elas estão sentadas ali numa rodinha e a princesinha está contando histórias de princesas e as outras crianças ficam abismadas e querem ser amiga delas. E é aí que uma notícia triste, avassaladora, chega no internato e a princesinha se vê em mais lençóis. Esse livro aqui é muito bom e a nota final que eu dei para ele foi 4 estrelas. Só não dei mais porque disseram, né, falei com uma amiga que já leu esse livro aqui e disse assim: Vicente, tu tem que assistir a adaptação. Só depois que tu assistir a adaptação, tu vai realmente dar 5 estrelas pro livro e entender realmente tudo o que aconteceu. E é o que eu vou fazer. Amanhã mesmo eu vou assistir a adaptação desse livro aqui. Bom, estou até ajoelhado, tá? A minha cadeira está aqui. Estou até ajoelhado para falar sobre Água Viva de Clarice Lispector. Eu não vou ficar muito tempo ajoelhado, até porque eu não tenho o que falar sobre Água Viva. Foi aquele livro que eu falei pra vocês, que a minha professora de linguística falou: Vicente, tu já tentou ler o livro? Não tenta entender. Pega ele e lê e sente. Clarice é pra sentir e não pra entender. Eu falei: então, tá bom, é isso que eu vou fazer. Fui lá, peguei o livro, no caso hoje, né, quando eu cheguei do serviço, e fui. No caso, por outro lado, né? Porque eu tô voltando. No caso, eu fui.
Fui lendo. E eu pensei, cara, será que tá certo? Porque, tipo assim, eu tô lendo, eu não tô entendendo bolhufas, para mim as palavras não estão fazendo sentido. E aí eu parei na página 20, e aí tem uma coisa falando assim: houve apenas a superficialidade, o que digo, e da falta de sentido, nascerá um sentido, como de mim nasce inexplicavelmente vida alta e leve. A densa selva de palavras envolve espessamente o que sinto e vivo, e transforma tudo o que sou em alguma coisa que fica fora de mim. A natureza envolvente, ela me novela toda e é sexualmente viva. Apenas isto. Viva. Preciso dizer alguma coisa? Eu acho que não. Acho que foi bem entendível. Acho que a Clarice, pensando, né, prevendo que a gente não conseguiria compreender a grandiosidade que é Água Viva, simplesmente deixou ali um spoiler pro leitor na página 20 dizendo: não tenta entender as palavras. Apenas sinta e viva as palavras. As palavras não precisam fazer sentido. As palavras nada mais são do que vários códigos, várias letras. A gente tem 26 letras ali no alfabeto que são chamadas de códigos. Cada código a gente pode juntar diferentes corpos e aí formar uma palavra. E a palavra, na verdade, é a junção de vários códigos. Isso, no caso, é falado na aula de linguística, né? Pelo menos foi falado no semestre passado. Mas é exatamente sobre isso que a Clarice está falando. Tipo, sabe, eu não tenho maturidade para isso ainda, eu acho. O que eu senti nesse livro no início foi desespero, sinceramente. Mas depois eu comecei a sentir uma profundidade, uma paixão inexplicável por isso. E isso tem, gente, isso aqui tem menos de 90 páginas. No início eu fiquei tão desesperado porque eu não tava entendendo. E aí chegou nessa página 20. E aí eu pensei, cara, não é possível. Eu estou realmente gostando de Clarice Lispector? Eu não entendi a minha professora de literatura e português, né, língua portuguesa, no ensino médio, que dizia que a Clarice era a melhor escritora, que os livros dela eram os melhores, faziam mais sentido. E eu achava que ela era louca. E agora eu estou olhando para Água Viva e pensando, eu estou gostando de Clarice Lispector? Devo me preocupar? Vocês entendem que eu tô sendo sarcástico, né? Eu não tô dizendo que quem gosta da Clarice é louco, né, da cabeça. Eu tô dizendo que tem que ter uma intelectualidade muito aflorada para te conseguir gostar de uma coisa que tu não entende. E eu acho que a minha intelectualidade tá realmente chegando no nível dos professores de português, porque eu tô começando a gostar da Clarice. Pois é. Acho que teremos mais Lispector aqui no Devorador de Livros. E a nota final que eu dei pra ele foi, obviamente, 5 estrelas favoritado. Amei demais e quero ler. E quero ler mais livros da Clarice. Era o mosquito que estava passando. Bom, galera, então o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deu um grande tempo, né, de vídeo. O bruto do vídeo deu aqui 50 minutos até agora. Provavelmente na edição vai dar uns 45. Mas é o tempo ali, né, normalmente que eu gravo falando de 8 livros. E eu falei de 12, falei de 4 a mais, então eu estou feliz, não deu 1 hora ao menos. É isso, gente, até o próximo vídeo, que vai ser o sorteio da Tibério do mês de agosto. Inclusive vou gravar daqui a pouquinho, depois que eu editar esse, tá? Um beijo, um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo.